E hoje a gente está com a Patrícia Grael aqui, especial demais. Nos conhecemos esse final de semana. Uma pessoa super especial, arquiteta de profissão, mas a arquitetura para ela só é trabalho, só diversão, como ela disse. Então agora ela vai falar para a gente quem é Patrícia. Quem é Patrícia? Ai, a gente é tanta coisa, né? A gente é o mundo. Eu acho que a pessoa é composta de várias facetas, igual uma pizza. A pizza não tem várias fatias? Sim. A gente também tem várias fatias que nos interessam. A arquitetura é para me divertir, pagar conta, né? Mas o que me faz meu coração palpitar é quando eu estou mexendo com a terra. E nesse caminho, nesses anos todos, eu encontrei a meditação. Eu faço parte de uma fundação. E a fundação tem um espaço rural, que a gente chama de mosteiro. No mosteiro, a gente aprende a dar valor para as pequenas coisas, ao nosso tempo, à nossa atenção, para as coisas, para os animais, para as plantas. A gente está lá para servir, aprender a servir, não a ser servido. Então, a gente serve como? Fazendo a própria cama, fazendo a própria comida, lavando a sua própria roupa e prestando atenção ao outro, no que eu posso ser útil para o outro. É como se a gente estivesse num espaço, num mundo ideal. O mundo aqui fora deveria ser assim, né? Então, a gente aprende que nesse momento é um momento que você pode respirar livre e você ser você mesmo. E aí que eu falo, aí eu sou eu mesma, quando eu me encontro dentro da meditação, da respiração, dos exercícios e no meio da natureza. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você também é ligado à meditação, né, Emerson? Sim, sim. É uma base da filosofia oriental, onde eu me encaixo, né? Eu sou professor de artes marciais, né? Mas onde eu me encontro mais é nas aulas de ginástica terapêutica chinesa, Tai Chi Chuan, meditação, mindfulness. Então é assim, é uma vivência especial. E olha que surpresa agradável. Quando nos conhecemos, a impressão que dava é que sua vida era totalmente voltada para a arquitetura. Até porque foi isso que você deixou transparecer. Você dava a entender que era só aquilo que importava e que você estava perdida, que talvez esse não fosse o seu caminho. Que grata surpresa. É muito mais que isso. Então, estou vendo seu coração, amiga. O meu coração vibra nesse pedacinho da pizza. Que legal. Não, a arquitetura sempre foi o meu chão, assim, para eu me desenvolver profissionalmente. Mas a questão da gente estar lidando com a terra e com o ser humano, nessa fundação a gente aprende a servir. E de muitas formas. Não é servir um copo d'água. Posso te servir um copo d'água, vai ser uma honra, um prazer. Mas, assim, de servir o mundo, sabe? Como que eu coloco o meu melhor para servir o mundo, o meu talento. E a gente se descobre. Você falou agora em mindfulness, né? Basicamente, a meditação é isso. A gente esvazia a mente para deixar o seu corpo vir à tona e falar com você. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente se conecta com Deus. A gente é uma partícula de Deus, né? É uma partícula divina. E isso a gente só descobre no silêncio. E não na loucura do trânsito de São Paulo, né? A gente se descobre num espaço que é justamente o mosteiro proporciona isso. A gente poder ter esse espaço de tranquilidade, de relaxamento. Um momento que a gente consegue se conectar com a nossa essência. E quando esse momento para você é assim, ele é periódico, ele é cada semana, é cada mês? Como é essa sua ligação? Enquanto fundação, a gente tem 4 encontros anuais, que duram em média 10 a 12 dias. Então, o grupo de 10 a 12 dias? Sim, 10 a 12 dias a gente se encontra, o grupo todo. O meu grupo são umas 100 e poucas pessoas. Nós somos cofundadores. E esses encontros são marcados com data específica e o grupo todo se encontra. Mas quando eu quero ir para o mosteiro fazer essa vivência, eu posso, em qualquer momento do ano, fazer isso. Então, quando eu estou sentindo que é o meu momento de desconectar, eu fujo para o meu refúgio. Onde fica? Qual região que fica o mosteiro? Fica no interior de Goiás, numa região energeticamente muito especial. Alto Paraíso? Não, fica em Abadiânia. Abadiânia, que fica a 100 e pouquinhos quilômetros de Brasília. É super fácil o acesso.
Então, assim, é um local único. Vou te convidar para ir lá. Mas já está aceito, só marcar a data. Tô dentro. Você falou da meditação. Que linha de meditação é lá? A gente faz exercícios para esvaziar a mente de várias formas. Pode ser na respiração, exercícios iniciáticos, que isso aí é pauta para uma vida de conversa. E dança sacra. Dança circular e sacras, né? Que a gente se conecta na mesma frequência. Não tem nada de misticismo, sabe? São coisas simples, como respirar, sentir a vida. Uma coisa que eu ensino para o meu filho. Nós temos 5 sentidos e apenas uma cabeça. O corpo humano não foi feito só para pensar. Pensar é uma das coisas. A gente foi feito para sentir. A gente tem 5 sentidos. Vamos saborear a comida. Nossa refeição em casa, a gente não tem um mundo digital. É proibido, é lei. Perfeito. Porque a gente precisa sentir a comida, se comunicar com a comida que nos está sendo oferecida. Então, um dos exercícios são os exercícios sensoriais, que a gente utiliza da sensação para se comunicar com a gente mesmo. E respiração, exercícios budistas tibetano. Tem muita coisa, assim. Eu faço isso há 35 anos. Budista mais voltado para o Tibete. Tibetano. Budista tibetano, legal. Isso. É um leque de opções muita coisa. Que a gente não tem como dizer nada se encaixa comigo. Alguma coisa se encaixa com você. E eu vou te falar da minha percepção quando eu te enxerguei. Estou te vendo completamente diferente. Sabia que você não transpassa isso quando você está com a máscara da arquitetura, da profissional? Engraçado isso, já te falaram e já percebeu isso? Não, nunca percebi, mas eu acho que isso tem coerência, sabe? Você precisa incorporar isso. É que assim, a gente tá tão acostumado a entrar em identidades. Identidade de filho, de marido, de esposa, de amigo. São máscaras, né? E de arquiteta, ou empresário, empreendedor, o que seja, que a gente entrou no mundo e foi apresentado por uma janela e aquela janela se manteve. Exatamente. E, na verdade, a gente tem milhões de opções e oportunidades para se comunicar com os outros, né? Não, perfeito. Mas assim, eu vejo os seus olhos brilharem falando desse assunto. O que eu não tinha visto ainda. Tinha, para falar a verdade, quando a gente fez aqueles desbloqueios, só naquele momento. Então, você tem que colocar essa essência em todas as outras áreas da sua vida, inclusive na profissão. Você pode ser profissional, você pode ser empreendedora, pode ser uma arquiteta de sucesso, como já e ao mesmo tempo você trazer essa essência para o cliente. Você vai resplandecer, assim, vai iluminar o ambiente e vai melhorar. Você precisa trazer as máscaras. Todos nós usamos máscaras, mas existe um momento que a gente precisa ir se despindo delas. E a gente só vai se encontrar quando a gente olhar no espelho e não tiver mais nenhuma máscara. Não é fácil. Às vezes é o trabalho de uma vida. É natural a gente usar essas máscaras para se proteger de uma ou de outra coisa. Mas pensa nisso, traz essa Patrícia para fora. Você tem muito para oferecer. Sim, muito mais, mas muito mais. Eu tenho descoberto isso que você está me falando. Eu tenho descoberto que eu tenho tanto talento para oferecer e às vezes a gente fica só em uma máscara achando que só tem aquela opção. Quando você me conheceu, falou assim, você está meio perdida. Eu falei, estou perdida, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho muito que oferecer, mas a gente acha que só tem que ser num caminho e na verdade não, pode ser em vários, né? Na minha profissão eu uso, por exemplo, eu tenho que ter a sensibilidade também para poder saber o que o cliente quer. Vou te contar uma coisinha rapidinha. Hoje eu fui com o cliente numa nova obra, né? Eu fui até convidado para ir, mas não pude ir. Então, foi uma pena. Foi um momento único. A gente chegou lá e conversou muito, nada a ver de arquitetura. Daí a gente parou assim e falou assim, vamos esvaziar isso aqui? A gente fez uma prece. Deu um silêncio, deu uma paz. Quando eu abri o olho, eu enxerguei o espaço. Eu falei, posso falar o que eu estou enxergando aqui para sua obra? Estou enxergando isso, isso, isso. Aí ele falou, isso é o que eu estou imaginando para o meu escritório. Foi muito único, a gente se conectou numa frequência assim, deixou esvaziar a mente e aí chegou assim a inspiração, sabe? Para isso a gente também utiliza dos 5 sentidos, né? Mas olha que especial.
Eu lembro que você mencionou em um determinado momento que quando a gente ia para aquela palestra, lembra? Uhum. E você ficou um pouquinho incomodada, porque parece que você estava esperando uma coisa e teve uma coisa que você sentiu um pouco. A gente precisa abrir a mente, porque às vezes a gente precisa experienciar coisas novas e experienciar, deixa o coração aberto, a mente aberta, porque a gente tem muitos bloqueios naturais que são impostos por vários motivos, mas se abre, você vê o que você encontrou no local que você menos esperava, da forma que você menos esperava. Tem os 5 sentidos e você está perfeita nisso. Porém, existe mais um sentido, o 6º sentido, que esse é por onde a gente se comunica com o Criador nosso. Independente da religião que você possa ter, ou até de não ter a religião. Mas a gente veio de um lugar e esse Criador só tem um sentido que ele fala com a gente, que é o 6º sentido. E vem aqui do coração. E você tem muito isso, só que a impressão que dava quando eu te vi a primeira vez era que você estava fechada. Você trancou assim, não. Não, mas ao dava a contrário. impressão, não, assim, que Eu você fico em silêncio porque às vezes a pessoa não comunica do mesmo canal. Ah, legal. Entende? Legal. Então, às vezes, você pode falar de uma comunicação mais divina, do seu 6º sentido, eu digo que é a minha conversa com Deus. Que eu deixo ele entrar ali e me usar como canal para eu fazer o que eu preciso. Mas isso eu faço como treinamento também da minha experiência na fundação, ótimo. né? Só que não é com todo mundo que a gente fala isso, né? Concordo. Tem um momento certo e a gente sente, né? A hora de falar. Então. Que é o 6º. Então, quando você parou aqui, o que você quer falar? Eu não sei. O que me faz vibrar é isso. Que legal. E faz mesmo. É o lado humano. É o lado que a gente se sente mais viva, né? Eu me sinto mais viva. Adoro maquiagem, Dior, Chanel, adoro. Mas eu sou mais feliz quando eu tô lá no meio do mosteiro plantando uma roseira. De verdade. Fui a primeira que plantou a roseira lá há 4, 5 anos atrás. E hoje elas estão desse tamanho, rosas lindas. Tá muito lindo. Eu sou feliz no meio da terra. Você não vai me ver de galocha, você vai dizer, não é você, sou eu de galocha, toda suja de barro. Mas feliz é onde a minha alma se encontra. Que maravilha. É muito legal. Especial demais, Patrícia. Olha, não dá para mensurar o que a gente pode fazer de troca aqui. A gente está com um grupo muito especial. Muito. Essa parte do conselho é especial, porque é justamente isso. A gente não é conselheiro do Marçal, nós somos conselheiros um dos outros. E aí é trocar experiência. O que é o bloqueio de um, muitas vezes é a facilidade do outro. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa trocar. Essa troca vai fazer a gente crescer assim, sem limites. Vai ser uma questão exponencial, eu não tenho dúvida. A gente não só vai melhorar, a gente vai se transformar. Acredito que a gente vai manipular o tempo nesses 4 meses. Espero que sim. A ponto de ficar irreconhecíveis, todos nós. Então é assim, eu sei que você tem tempo, a gente vai continuar essa conversa aqui num outro podcast, mas eu queria que você desse para a gente as considerações finais. Não dá vontade de parar de falar. Exatamente. Papo muito legal. Mas eu acho assim, se eu pudesse dar uma sugestão para alguém, né? Para colocar os seus 5 sentidos para fora, vai perceber a vida com outros olhos e vai sentir que a vida é bem mais do que trabalho, pagar conta, brigar com o filho, com o marido. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente é a partícula divina. E essa partícula está em todo mundo, em cada ser, em cada rosto, em cada vida. E a gente esquece de prestar atenção em nós mesmos, né? É tão simples. É tomar um banho honesto. Você já tomou um banho honesto? Já. O banho honesto é sentir a água que acaricia a sua pele. Né? É comer um tomate, sentindo o gosto e o paladar desse tomate. São coisas simples, não é transcendência, não é a gente sentir a vida da forma mais simples possível. É o que mais dá prazer. Então, se cada um conseguir fazer isso um pouquinho, acho que a humanidade vai dar passos gigantescos aí na evolução. Eu fiquei muito lisonjeado de ter você aqui. Na verdade, a honra foi a minha minha. intenção era conversar com a conselheira Patrícia. Mas, no fundo, eu consegui
falar com a identidade da Patrícia, que é muito mais forte. Uma das. Uma das. Talvez a principal. Pode Aqui ser. seus olhos brilham. E isso a gente não consegue esconder. Estou muito agradecido, estou muito feliz. E assim, essa é só a primeira de muitas. A gente vai fazer muita coisa pela frente e você parece uma profissional. Alguém acredita que é a primeira vez dela? Ai, muito. Everson. Obrigado. Até a próxima.